Senhor, que é santo. Bom dia, nesta manhã fria de Campinas, né? Ninguém tá meio que um cubo de gelo sentado aí no banco não, né? Nós temos crianças para o nosso culto infantil, venham aqui. Vamos nos colocar de pé e dar a bênção para os nossos pequenos. Querido e bondoso Pai, bondosa é a tua mão, sem fim é a tua presença, que também, através da tua palavra, chega às nossas crianças. Dá ao Pai que eles possam contigo crescer na fé, compreender os mistérios da tua graça e também, juntamente a ti, dar testemunho do que representa caminhar perto da tua presença. Em Cristo nosso Senhor, nós pedimos e oramos. Amém. Bom culto infantil. Podem sentar? Tem uma visita aqui entre nós, né? A Júlia, tá? Bem-vinda entre nós, tá bom? Possa aí ter um momento celebrativo e glorioso juntamente à nossa comunidade aqui de Campinas, tá bom? Bom dia, pessoal. Quero só contar para quem está em casa que aqui está todo mundo pedrinha de gelo, sim. Mas é bom que a gente está todo mundo pertinho, né? E aí a gente vai se esquentando também. Hoje nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Ou seja, nós lembramos da presença de Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo entre nós. Estas três pessoas da Trindade, elas são um só Deus, porque todas as três têm uma só e a mesma natureza divina. Contudo, a unicidade da Santíssima Trindade é um dos principais mistérios da nossa fé. Um exemplo para entender a Trindade se dá a partir da vela. Ela se compõe de cera, fio, barbante, né, e fogo. A Trindade, ela expressa algo parecido. A vela, se todos olharem, ela possui elementos distintos entre si, mas que eles formam uma unidade. Como separar a luz da vela do fio e da cera? É possível separar a cera do fio? Fazendo isso, nós inutilizamos a vela. Com respeito à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos em personalidade, mas são iguais em natureza. Eles são um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três pessoas em um único Deus. Neste dia de hoje, em que também comemoramos o Dia dos Namorados, ao falar sobre a Trindade, nós somos lembrados que no dia do nosso casamento, pedimos diante do altar para que Deus nos una e se coloque juntamente ao casal todos os dias de vida. Duas pessoas se unem na presença divina e entendemos que a vida matrimonial segue pela unidade entre o casal e Deus. Por isso, oremos para que o Trino Deus, sob a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, como nós lemos lá em 2 Coríntios 13:13, nos acolha nesta celebração e nos abasteça em nossa sede de fé. Amém. O nosso voto bíblico, a nossa saudação, está conforme em Isaías 6:3, que diz: os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Cantemos glórias ao nome de Deus, pois santa é a sua presença que nos abraça e nos renova as nossas esperanças em seu reino eterno. Nós queremos cantar então o hino 14.
Vamos nos colocar de pé e invocar a presença da Trindade entre nós. E a Trindade, que é Deus, Pai, Criador de todas as coisas, que é Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou por nós, nos dando salvação, que é Deus Espírito Santo, que habita no nosso coração e nos dá fé, nos dirija e nos acolha em celebração. Amém. Cantemos ao Trino Deus, hino de número 3. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer, adorar, aclamar desse hino de amor e do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Confessemos a Deus o nosso pecado. Convido a comunidade a que confesse juntamente comigo. Onipotente e eterno Deus, somos tua comunidade redimida pelo sangue do Cordeiro Divino. Mas também reconhecemos que este alto sacrifício aconteceu em virtude do nosso pecado. Reconhecemos que as nossas palavras, pensamentos e gestos revelam a falta de amor e indiferença às tuas bênçãos. Pedimos desculpas pelo nosso egoísmo e nossas omissões, que desnudam o nosso medo e falta de profecia. Rogamos por perdão quando somos ressentidos de mágoas e invejas, vindo a agredir os outros das mais diferentes formas. Reconhecemos que o nosso coração, por vezes, se torna sombrio e casa da maldade. Por merecermos o teu castigo, nada nos resta do que correr em direção à tua graça e bondade. Dá-nos o teu amor, entregue a nós por Cristo. Mergulha-nos nas águas do arrependimento, pois ousamos pedir-te perdão. Auxilia-nos com teu Santo Espírito, para que possamos encontrar a melhor forma de pensar, falar e agir. Por Cristo, que nos venha a tua clemência e misericórdia. Amém. Se na nossa fragilidade e culpa nós buscamos esperança e perdão, nós vamos encontrar em Deus palavras de acolhida. Assim nos diz o profeta Isaías: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Nessas palavras, somos convidados a confiar somente em Deus. Por isso, Deus, Ele busca e quer resgatar o coração em pecado,
e que de fato se arrepende diante da sua presença. A este é anunciado perdão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram tomar os lugares. Nós somos perdoados por Deus. O seu perdão restaura-nos em dignidade e fé. Mas isso não implica que nós devamos ficar calados e deixar de expressar a nossa indignidade frente às mazelas e dores do mundo. Há muitas marcas de sofrimento e pecado em nosso meio. Há muitas atitudes que propagam dores ou que, por falta de ações, tornam-se omissões na acolhida dos que sofrem. Cada cristão tem a tarefa de testemunhar contra as guerras, contra a fome, contra as discriminações, prostituição, vícios, ganância, ódio e destruições em todos os cantos. Assim, nós queremos clamar para que Deus tenha piedade de todos aqueles que sofrem e fazem sofrer, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós queremos cantar então com o coral Na Sombra das Tuas Asas. Meu cordial bom dia a todos. Enquanto o coral se posiciona, eu queria apenas falar algumas rápidas palavras sobre essa música que nós vamos cantar, já que nós estamos hoje num culto mais intimista, aqui acolhidos, né, pelo calor dessas velas e desse carinho todo. Nessa música, nós temos aqui uma versão luterana de um Kyrie. Em todos os sentidos, a música é realmente um clamor pela misericórdia. E coloca no texto e também na melodia muito sentimento. E eu espero que vocês consigam sentir isso através da interpretação do coral. E ela é luterana por vários motivos, mas um em especial por lembrar e pensar sempre na coletividade. A música não diz, tem misericórdia de mim, ou nas sombras das tuas asas eu encontro proteção. Ela sempre diz, na sombra das tuas asas nós encontramos proteção. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Vamos nos colocar de pé, fazer um momento de oração. Trino Deus, somente o teu poder nos abastece na fé e na esperança. Somente a tua palavra edifica bons presságios no solo do nosso sofrimento. Por isso somos gratos por encontrares conosco em culto e nos ofertar a tua presença. Somos gratos pelas bênçãos das tuas mãos e por tua glória eterna que pousa em nossa vida. Congrega-nos por teu Espírito Santo e dá que sempre permaneçamos unidos em ti. Permita que a tua santa palavra apacente os nossos temores e nos anime a sermos missionários do teu reino. Renova-nos, para que sejamos exemplos de testemunho e instrumentos da tua graça no mundo. Em nome de Jesus Cristo, que veio ao mundo, sofreu e morreu, para que pudéssemos renascer em nova vida com ele. Amém. Deus não está longe de nós, ele está sempre perto. Bondosa é a proteção e sem fim é o seu amor. Por isso glorifiquemos o sempiterno nome do nosso Deus com canto à graça do Senhor. Queiram tomar os seus lugares. Graça do Senhor nunca nos deixará, nos acompanhe sempre, conosco está com alegria. Então, vamos erguer a voz e ouvindo a Deus cantar. Todos os povos da terra louvem a Deus, todos os homens que Ele criou, juntem as mãos e nessa canção a Deus vamos louvar. O amor de nosso Deus nos faz amar então, nos une a cada dia em oração, e todo filho seu é hoje em alta voz, ouvindo a Deus cantar. Todos os povos da terra louvem a Deus, todos os homens que Ele criou, juntem as mãos e nesta canção a Deus vamos louvar. Unido a Deus vamos cantar. Nós queremos então agora fazer a leitura bíblica de Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e glorifiquemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Palavras da salvação. Nós queremos então cantar agora o hino 242, Santo, Santo, Santo.
Nós queremos agora, então, nos levantar para a leitura do Evangelho, que está em João, capítulo 16, nos versículos 12 a 15. É um capítulo que fala sobre a missão do Consolador. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Palavras da salvação. Bondoso e amado Pai, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Glorificamos a Tua presença manifesta no Senhor, que nos dá a Tua palavra e ilumina a nossa vida. Dá ao Pai que o nosso coração se abra para o Teu ensino, que vivamos por Teus caminhos e sigamos a Tua vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Esse hino santo é um hino impressionante. E o Santo, 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 uma vez eu preguei aqui para vocês, foi o trino canto que os anjos entregaram para nós louvarmos a Deus, né? E se encontra lá na Bíblia os serafins louvando a presença do nosso Senhor. Por isso que nós cantamos não são palavras humanas, mas são palavras da eternidade que foram entregues para que os nossos lábios, muitas vezes tão pecador, possam louvar a Deus. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, as palavras de Paulo na carta aos Romanos, elas refletem sobre as pérolas da eternidade para quem sabe ouvir e seguir a Deus. Paulo nos fala de uma fascinante atuação da Santíssima Trindade, da qual nós celebramos neste dia de hoje.
Trindade que nos ama, nos plenifica, nos enche de esperança. E assim Paulo escreve em breves palavras, resumindo o texto. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas vale uma pergunta também para esta manhã. O que você pensa quando você ouve falar da Santíssima Trindade? Como você compreende que há somente um Deus, mas que há três pessoas distintas em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Há revelações divinas das quais nós temos facilidade para compreender. Mas quando o assunto é a Trindade, nós entramos num campo muito misterioso da nossa fé. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 seguintes, ao falar sobre Jesus, o evangelista escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João ele reescreve a Gênesis, e Gênesis vai dizer o seguinte lá em 1:2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então estes textos, eles apontam na criação a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo antes mesmo de tudo ser criado no universo. No batismo de Jesus, nós vamos perceber muito mais claro essas três distintas pessoas da Trindade. O Pai, ele fala do céu. O Espírito Santo, ele desce semelhante a uma pomba. E o Filho, ele sai das águas. Na grande comissão, em Mateus 28:19, quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja só que Mateus ele indica que há somente um Deus. Ele fala em nome e não nos nomes. Então há uma nítida presença e distinção das três pessoas, mas ao mesmo tempo um só Deus. As pessoas da Trindade, elas são idênticas em atributos tais quais como poder, como amor, misericórdia, justiça, santidade, sabedoria e todas as qualidades do divino. Sendo assim, a matemática ela fica meio confusa, porque a Trindade, ela não é um Deus manifestando-se de três formas, como se eu fosse um profissional, eu fosse um pai, eu fosse um empresário e eu fosse algum atuante numa ONG. Não é isso a Trindade. Deus não contracena em três papéis diferentes, pois a Trindade vai nos dizer que Deus é Pai verdadeiro, Deus é Filho verdadeiro Deus e é Espírito Santo verdadeiro Deus. Não obstante, não são três deuses, mas um só Deus. Como é que está a matemática na cabeça de vocês? Como é que pode isso? Tudo é um mistério, né? Uma verdade não revelada que excede a nossa capacidade de poder entender as coisas de Deus. Não sabemos tudo sobre Deus. E por que vocês querem saber? Por que nós queiramos saber tudo sobre Deus? Nós somos criaturas tão limitadas.
a nossa lógica dificilmente vai se enquadrar na Santíssima Trindade. O problema não está em Deus, mas sim na limitação que nós temos e de querer colocar luz da razão e da ciência em tudo o que nós pensamos. Mas houve tempos em que a igreja ela estava muito preocupada de explicar Deus, do que uma vida com discipulado e de fé. Em 318 depois de Cristo, um diácono da igreja chamado Ário, ele questionou a doutrina da Trindade, afirmando que Jesus, ele foi criado por Deus e não era Deus. Que apesar de Cristo ter mais privilégios do que um humano qualquer, pois ele estava instituído de poder divino, e acima de qualquer pessoa, ele mesmo assim não era perfeitamente um Deus. O problema dessa afirmação é que Jesus ele acaba sendo entendido como uma espécie de um Deus menor, um demiurgo. E assim o cristianismo ele deixa de ser monoteísta, ou seja, que adora somente um Deus, e acaba virando triteísta, que adora três deuses, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, isso criou um mal-estar na igreja na época, que o imperador Constantino ele convocou o concílio de Nicéia, em 325, do qual havia a presença de mais de 300 bispos para debater o assunto. E o concílio concluiu aquilo que a Bíblia ela já nos dá indícios em seus relatos, que Jesus ele foi gerado da mesma essência de Deus. Ou seja, ele é a mesma substância de Deus, ele não foi criado por um Deus, mas ele é da mesma essência do divino. Ou seja, Cristo é o próprio Deus encarnado entre nós. Antes desses complicados debates do concílio de Nicéia, tanto os apóstolos de Cristo, quanto também os primeiros cristãos, os pais da igreja, eles tinham menos preocupação de querer compreender coisas complexas a respeito da Trindade. Tertuliano, por exemplo, que nasceu um pouco antes de 200 depois de Cristo, ele já veio a dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, em uma essência divina, mas distintos como pessoas. Para Agostinho, a Trindade é uma verdade maior que vai além da compreensão humana. E desvendar a Trindade seria como você tentar esvaziar todos os oceanos para descobrir os seus próprios segredos. É também de Agostinho o testemunho de um diálogo com uma criança na beira da praia. Ele viu a criança pegando com um balde a água do mar e jogando num buraco de areia. E desse diálogo com a criança, ele constatou que aquilo que a criança estava fazendo era tão improvável quanto impossível. Ela colocar a água do mar dentro de um buraco. E nesse diálogo, Agostinho ele chegou à conclusão de que explicar o mínimo que seja sobre o que é a Trindade é como você querer colocar toda a água do mar em um buraco de areia. Por sua vez, Lutero também dizia que a nossa grande preocupação não deveria ser explicar Deus, mas saber e se ocupar e entender o que Deus faz por nós. Ninguém pode explicar Deus. Se alguém fizesse isso, de certo, este seria Deus. Então eu creio que nenhum de vocês, nenhum de nós é candidato pretendente aí à divindade, né? De querer explicar em detalhes quem é Deus. Mas se nós não podemos saber tudo a respeito de Deus, nós podemos crer o que as Sagradas Escrituras nos dizem sobre a Trindade, que opera para nos resgatar e salvar. Precisamos olhar para nós, para a nossa realidade com Deus, para o solo da nossa fé. A questão não é como Deus é, mas como Deus nos vê. Nisto vamos nos dar conta, pela carta de Romanos, de que definir a criatura que nós somos é muito mais complexo do que entender quem é Deus. Como seres cheios de dúvidas quanto à vida,
quanto à nossa existência. Em muitas das nossas atitudes, nós incitamos a nossa própria inimizade contra Deus, desrespeitamos a vontade divina. E ainda que Deus sempre se coloque de forma bondosa para todos nós nos tornamos rebeldes. Deus, ele insiste em se aproximar de nós com o seu amor, e a nossa ingratidão se encarrega de repeli-lo. E apesar da ingratidão florescer como erva daninha em nós, nada de que nós possamos fazer invalida a graça soberana do Trino Deus, que aceita gente imperfeita, culpada, no intuito de saldar todas as nossas dívidas com o céu. Então Paulo, ele reforça na carta: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você entende isso? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja que maravilha dessas palavras para o coração da gente. É muito mais do que merecemos das mãos de Deus. Ser justificado é tornar-se aceito por Deus. E sendo aceito por Deus, somos santificados por sua aceitação. Eu lembro da história de um psicólogo que adotou um jovem, uma criança muito rebelde, e o histórico daquela criança é que ela não ficava em nenhuma casa. E ele adotou aquele jovem para ser o pai daquele jovem. E um dia ele retornou do trabalho, quando ele chegou em casa, praticamente estava tudo quebrado dentro de casa, e o jovem havia desaparecido. Ele não sabia onde estava ele. E o que ele fez? Ele, preocupado, ele ligou para muitas pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, preocupado em encontrar aquela criança. E um dos amigos dele disse o seguinte: meu querido, já faz tempo que você adotou este jovem. E já faz tempo que ele vem infernizando a tua vida. Por que você insiste em tê-lo contigo? Devolva ele. Ele não quer você como um pai. Ele disse: eu entendo isso, mas eu disse para ele que eu seria o pai dele. Vocês entendem isso? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ou seja, Deus, ele diz para nós, rebeldes, pessoas que muitas vezes não merecemos estar próximo dele, ele diz: eu sou o teu pai. Você está pecando, você destrói a relação comigo, mas eu prometi isso para ti. Deus não quebra promessas, como nós muitas vezes quebramos a sua bondade paterna. Então, o maior segredo que nós devemos compreender na Trindade é que não é fácil entrar no céu, mas Deus insiste com que entramos. Entrar no céu não se dá pelo simples fato isolado da fé, mas uma fé compreendida em Cristo, o Filho do Altíssimo. Se cada atitude indolente nos afasta do Senhor e nos coloca no caminho do mal e da devassidão, a fé que brota a partir de Cristo nos torna incenso agradável a Deus. Nós em nada dispomos de capacidade espiritual para nos elevar até a Deus. Mas por causa dessa nossa debilidade, é que o amor incondicional de Deus vem até nós. Deus atua conosco em misericórdia, para que nós possamos encontrar os céus de portas abertas, pronto para perdoar, resgatar e dar abrigo a nós. Amada igreja, além disso tudo que Deus faz por nós, há algo exuberante também que nós devemos exaltar na Trindade, presente no texto. Ela nos vigia nas tribulações. O que o seu coração está passando?
Quais são os mares que a sua vida está enfrentando? Embora nós andemos tantas vezes pelo escuro, embora tenhamos terra arrasada em nossos sonhos, em nossa vida, em nossos planos, Paulo vai dizer que os planos de Deus são maiores do que nós. Por isso, nos animemos pela fé do nosso Redentor, através do qual Deus projeta sobre nós as luzes da sua presença eterna, para que os nossos medos sejam dissipados e nós possamos assim repousar seguros na paz de Deus. Spurgeon, um pregador, ele dizia que neste mundo e no vislumbre do caminho para o céu, não coloquemos o peso da nossa esperança em nossos pés carnais. Tudo é sombrio quando a nossa confiança é colocada completamente nas pessoas e não em Deus. Conquanto, meus amados, quando a fé ela habita em nosso coração, nós estamos sob a tutela de Deus neste mundo ou para o futuro lar eterno, do qual seremos herdeiros. Se o cristão ele se ancora na fé, sempre poderá colocar diante de Deus o que lhe parece inacessível, impossível, para que Deus ele possa curar as suas dores e o que aflige o seu coração ferido. Deus ele é companheiro inseparável na tribulação. Você não está só. Você não sofre só. O poder de Deus, ele auxilia a forjar em nós a paciência, a perseverança, a não desistir nas tribulações. Se grandes são as tribulações que nos assaltam, tão intensa ainda e pujante, deve ser a nossa perseverança. E ainda que nós não compreendamos os mistérios da Santíssima Trindade, a atuação dela em nossa vida faz com que as provações sejam amenizadas. Saibamos que a Trindade ela nos compreende, nos abraça, pois nas asas seguras do Senhor encontramos o repouso. Como de forma magistral nos recita o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vejam que palavras bonitas da Trindade para nós. O que mais nós precisamos saber de Deus? De que tudo nós podemos com Ele e tudo é possível com Ele. Se eu sei que o calor dos seus braços me segura na caída, e que por causa da obra redentora de Cristo nós somos levados até a sala do seu trono divino, sob o testemunho do quanto Deus é afável em abastecer-nos em nossas fraquezas e se agrada em nos reerguer em nossas fragilidades. Se eu sei disso, nada mais. Eu preciso saber de Deus, da Trindade, porque Deus ele tem nos renovado e renovado as nossas forças diariamente. Por fim, eu amo muito a bênção que Deus ele deixou para todos nós
a bênção sacerdotal, que Deus ele vai dizer o seguinte: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Percebem a beleza das palavras? A última frase. Uma vez eu preguei sobre essa bênção aqui. O Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes dê a paz. Para que Deus ele levante o rosto para nós, aonde nós devemos estar? Erguidos, né? A bênção ela é extraordinária, porque Deus nos levanta do solo das dores, nos ergue em nossos sofrimentos e olha com seu rosto resplandecente para nós. Isso é Trindade. E nada mais que possa se explicar sobre ela vai explicar o que ela representa para nós. Que a graça e o amor de Deus nos acompanhe, nos guarde hoje e sempre. Amém. Meus queridos, embora nós tenhamos na igreja o credo apostólico, que é o mais conhecido pela nossa comunidade, há outros credos da igreja. Vocês sabiam disso? Há o credo niceno-constantinopolitano, esse nome enorme aí, e eu acabei pregando sobre o concílio de Niceia, né? Que estava lá o problema de reconhecer ou não a divindade de Cristo enquanto Deus, e o credo niceno ele foi confeccionado a partir deste concílio, para provar que de fato Jesus é verdadeiro Deus. E eles se encontram, tanto o apostólico, o niceno, e também há um outro credo conhecido como o credo atanasiano. Esses três credos eles compõem, existem outros, mas esses três credos eles compõem. Grande parte das igrejas cristãs históricas, eles compõem no seu rol de credos que são professados pela comunidade. Não sei se vocês já chegaram a professar o credo niceno aqui, mas hoje o convite é que o façamos devido até à própria questão da Trindade, que está muito presente nele, não que os outros não tivessem, mas em específico por causa do concílio de Nicéia que foi dito aqui. E nele foi mantida a fidelidade dos seus escritos, e o termo católico que aparece nele não significa em si uma religião, mas o termo católico do grego significa universal, ou seja, presente em todos e em tudo. E o termo católico, então, está presente neste credo niceno. O credo apostólico ele surgiu em Roma por volta de 150 depois de Cristo. O niceno, como nós ouvimos na pregação, foi em 325 durante o concílio de Niceia, e ele só foi concluído em 381 depois de Cristo. Já o credo atanasiano, uma celebração, vou trazer ele aqui para nós também professarmos, ele foi feito em 451 depois de Cristo. Então, o niceno surgiu nessa controvérsia com Ário, que dizia que Jesus foi criado por Deus e não era Deus, e o credo niceno ele veio afirmar que isto é uma mentira, pois Deus é verdadeiro Deus, tanto no Espírito, tanto no Pai, quanto no Filho. Vamos então professar a nossa fé com as palavras do credo niceno, ele vai estar projetado aí para que vocês possam acompanhá-lo. Creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e se fez homem,
Foi crucificado em nosso favor, sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E a Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Então, agora nós queremos destinar as ofertas. Hoje a nossa oferta é para um grupinho de pessoas muito especial. A Kátia já está dando uma risadinha aqui. Kátia, dá essa risadinha para todo mundo, que é para o pessoal ficar animado. As ofertas de hoje, então, são para a Semana da Alegria, que vai acontecer em julho. É a 33ª Semana da Alegria. 2 anos sem, né? Então, muita expectativa com essa reunião, que vai ser agora em julho. Então, tem material para comprar, né? Tem material de papelaria, tem camiseta para dar para as crianças, material para as oficinas, um monte de coisa para a gente deixar esse Dia das Crianças, esses dias das crianças e dos pais também, que vão ficar sem as crianças, né? Muito especial. Tá bom? Então, essa é a destinação das nossas ofertas de hoje. Enquanto isso, nós cantamos o hino 209. Senhor, oramos agora. Vocês podem vir mais vezes com flauta e piano, viu? Porque formaram uma dupla impressionante. Nós queremos agora lembrar as nossas orações da igreja e também finalizar essas orações com o Pai Nosso. Vocês têm algum pedido que vocês queiram colocar neste momento de oração? Aham.
Vamos orar? Pai amado, louvamos e agradecemos por todo o bem que tens feito a todos nós, pois te revelas a nós em tua sagrada Escritura e nos orienta a qual caminho andar. Somos gratos por este culto e por tua trina presença entre nós. Continua soprando sobre a nossa vida o teu Espírito Santo, que encoraja, fortalece e anima a caminhada da tua igreja. Cuida da tua igreja, cuida de cada um de nós, sendo-nos amparo com as tuas mãos e luz nos momentos de dificuldades. Abençoa a todos os ministros da tua igreja e desperta mais vocações para a proclamação da tua palavra. Abençoa os casais, suas famílias e filhos, na busca da unidade e entendimento. Abençoa cada membro e liderança das tuas comunidades, para que estes possam ser sal e luz do mundo. Desperta cada vez mais pessoas dispostas a te servir e servir as comunidades. Cuida da nossa nação e orienta os que se assentam em funções de poder. Concede-lhes sabedoria, força e honestidade, para que façam o que te agrada e promovam o bem comum. Cuida, Pai, e acolhe em teus braços de fortaleza e conforto todos os que estão em situação de sofrimento e adversidade. Aqui nós colocamos de forma muito humilde os nomes e a vida e saúde de Giovana, de Benício, de Teobaldo, para que tu, ó Deus, assista a cada um deles com tua mão, que revigora, que nos dá ânimo e que nos tira de situações de tantas tribulações e angústias. Socorra, ó Deus, a este e a todos os doentes, e dá-lhes de beber da fonte da esperança. Acalenta o pranto dos que estão enlutados, e aqui lembramos, dentre tantos, a família de Sérgio Eduardo Amaral Francisco, que sofre com sua perda, e dá a todos os enlutados o conforto da esperança numa nova vida contigo. Ampara os que passam necessidades e sofrem com abandono, dando-lhes o pão diário e a dignidade do sustento. Abra portas para aqueles que estão desempregados e carecem de uma boa colocação. Também, Senhor Pai, olha para toda a tua criação, enviando-nos para o mundo para que aprendamos a cuidar de tudo o que nos dá o alimento e garante a nossa sobrevivência. Amado Pai, em tuas mãos colocamos as nossas orações. Acolha também o que está na nossa mente e coração. Atenda-nos segundo a tua vontade. É o que te pedimos quando assim oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se quiserem, podem tomar os seus lugares. Acompanhar a ceia.
Nós queremos agora proceder com o momento da Santa Ceia. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir Tuas promessas. Em Tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído, Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu a eles, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós até que Ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Vinde, pois tudo já está preparado. Vocês vão receber aí a ceia, o kit da ceia, onde vocês estão, pelas mãos dos nossos presbíteros. Amado e bondoso Deus, estamos gratos pelo alimento da fé que o nosso Senhor preparou para cada um de nós. Permita que participemos desta unidade do corpo de Cristo e sejamos convidados em teu reino da eternidade. Por Cristo, amém.
queiram tomar os lugares, cantemos o hino 496, Dai graças ao Senhor. Nós vamos chegando então ao fim quase do nosso culto. Então, alguns lembretes para a gente levar para casa, então, e para quem está em casa, guardar. Temos o próximo culto, dia 19, às 9h30. Se você não veio no culto ainda, quem está em casa ainda em junho, aproveita para vir, que tá bem legal, é bem diferente a gente estar aqui junto, né? Louvando a Deus e se revendo, se abraçando. Quem não quiser abraçar também não precisa abraçar, mas é muito bom nós estarmos aqui todos reunidos. Vou chamar o Rodolfo, que ele vai contar uma novidade para a gente dos resultados da feijoada. Todo mundo comeu aqui a feijoada, estava uma delícia, né? Tem gente que vai levar hoje para casa, mas estava tudo maravilhoso e o Rodolfo vai contar para a gente dos resultados. Bom dia, pessoal. Como o Maurício falou, o homem feijoada, né? Tô com uma colinha com alguns números, mas vocês podem ver no telão e o pessoal de casa também pode ver. O resultado da feijoada líquido deu cerca de R$7.000 e para a Geocamp R$381. Resultado em caixa. Isso representa, juntando o resultado da pizzada que nós tivemos, aí metade do dinheiro que a gente precisa para fazer as reformas necessárias, né? Uma revisão de telhado e uma reforma de banheiro, tá? Agradecer muito as doações da comunidade, quem doou os implementos e também dinheiro, porque deu quase cerca de R$3.000. Aí tem um pequeno erro ali no apontamento, porque as doações representam 60% aí dos valores. Então foi muito importante isso para a gente atingir esse resultado de caixa. Então foi um sucesso, né, de vendas, de presença. Vocês podem observar, foram cerca de 83 convites retirados na mesa e mais a quantidade que foi retirado na cozinha para levar. E agradecer, né? Obrigado pelo empenho de todos. Vamos para a próxima festa. Próxima feijoada só ano que vem. Estamos pensando, bolando alguma coisa para o final de junho ou julho. Aproveitar esse restinho de frio aí. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas
aproveitar para fazer mais uma festa que a comunidade está gostando e todo mundo está vindo presencialmente, né? Valeu, obrigadão. Quem tiver uma sugestão já pode dar, né, gente? Se você está sentindo que você está falando, puxa, eu queria comer aquele cardápio lá na igreja, alguma coisa que a gente já fez, sugere para os presbíteros aí, né? Quem sabe a gente atende seus desejos gastronômicos. Muito bem, agora sobre os dados financeiros da igreja, as nossas contribuições e doações de junho, elas alcançaram um total de 77% de entrada e ainda falta 23% para a gente cumprir com aquelas nossas obrigações de sempre, ou seja, são os pagamentos que a gente tem que fazer todo mês. E as ofertas de louvor, então, na tela elas seguem os dados, né, para quem quiser realizar um Pix, o depósito das suas contribuições, sempre tendo no nosso coração aquele versículo de Coríntios, 2 Coríntios, que cada um dê a sua oferta conforme tem no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. E a gente tem uns lembretes aí que semana que vem tem feriado, né? Muita gente já está pensando no feriado, mas aqui na igreja o negócio vai estar bombando aqui de atividade. Então nós vamos ter, olha, reunião do grupo de diaconia na terça-feira, vai ser virtual. Tem reunião da diretoria do Lar Belém no dia 15, quarta-feira. Tem reunião do grupo de casais, da coordenação do grupo de casais na quinta, porque nós não vamos ter ensaio do coral, né? No feriado. Ensino confirmatório no sábado, dia 18, às 9 horas, e tem reunião do presbitério também, às 14 horas. E no dia 19, nós temos os jovens, a Geocamp, às 16 horas aqui na igreja. E falando em encontro de casais, nós vamos ter o próximo encontro agora, vai ser dia 24 de junho. Lembrando, gente, já pode pôr no calendário que os encontros de casais são sempre na última sexta-feira do mês. E aí, então, o próximo vai ser agora dia 24, e eu ouvi dizer que vai ser meio junino, né? Então, vai ser temático, vai ser junino. Então, pode vir vestido também, botar aquela roupinha. Então, tá bom, pode ficar à vontade e tal, mas venham curtir aqui com a gente. E, por fim, a Semana da Alegria, então, que inicia no dia 30 de junho e vai até o dia 3 de julho. Lembrando, então, que o culto no dia 3 não será aqui na comunidade, como sempre acontece, né? Esse culto não vai ser aqui na comunidade, vai ser lá no Lar Belém. Tá bom? Então, acho que é isso que temos para hoje. Queremos então nos despedir deste momento celebrativo. Eu convido para que nós nos coloquemos de pé. E logo depois também da bênção do envio, o coral traz a sua última música. Nós estamos no mês do meio ambiente, né? E a última música então vai trazer essa questão da presença do Deus, o Criador de todo o universo. Recebamos a bênção do nosso Senhor. Que Deus, Senhor Todo-Poderoso, vá na tua frente orientando a caminhada. Que Ele esteja atrás de ti, te protegendo e guardando. Que permaneça ao teu lado, sustentando a ti e dando consolo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ir na paz de Deus, que possamos servi-lo em graça e fé. Fica para cada um de vocês um abençoado domingo, votos de uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Nos sentemos, eu convido o coral então para fazer o hino de despedida. Livre de mim hoje.